Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda à primeira aula do workshop sobre como utilizar os óleos essenciais para tratar a ansiedade. Se você ainda não me conhece, meu nome é Cristielen, eu sou engenheira química de formação, mas hoje em dia eu atuo como aromaterapeuta e eu me encontrei nessa profissão. Eu amo trabalhar com as plantas, estudar sobre elas, enfim, é uma paixão para mim. Desde bem pequenininha eu sempre gostei de estudar, essa sempre foi uma paixão, né? E até os meus familiares sempre diziam: Nossa, mas tu só estuda, tu gosta muito de estudar, tu tem que aproveitar a vida, fazer outras coisas. E aproveitar a vida pra mim é estudar e entender como as coisas funcionam. Então eu espero poder passar um pouco do que eu aprendi estudando tanto sobre as plantas. Espero que isso traga um efeito bem positivo na sua vida. Nessa nossa primeira aula, a gente vai entender um pouco sobre como os óleos essenciais podem ajudar no tratamento da ansiedade. A gente vai entender um pouquinho também o que é a ansiedade, né? Quais os sintomas que ela causa, quais as doenças que ela pode desencadear e também como os óleos essenciais atuam no nosso organismo, né? No nível mental, no nível físico e no nível energético também. Na aula de amanhã, a gente vai estudar sobre o que são os óleos essenciais, o que é aromaterapia, por que as plantas produzem óleos essenciais, como que a gente faz para extrair esses óleos essenciais das plantas e também como que a gente usa os óleos essenciais para tratar a ansiedade. E na terceira aula, a gente vai falar sobre 3 óleos essenciais, eu vou explicar todas as propriedades farmacológicas, os efeitos emocionais, psicoemocionais deles e também os efeitos energéticos desses 3 óleos essenciais. Eu também vou falar sobre como escolher um óleo essencial adequado para o seu tratamento e como saber quais os efeitos aí emocionais que um óleo essencial pode te trazer. Então vamos lá? Vamos começar nossa aula? Então eu trouxe alguns dados para a gente entender o que é a ansiedade e como ela afeta nós brasileiros e também as pessoas ao redor do mundo. Então, de acordo com a OMS, existem no Brasil cerca de 18,6 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. E somente no primeiro ano da pandemia, a gente teve um aumento nos casos de ansiedade e depressão em mais de 25%. Então, só aí a gente já vê que a ansiedade ela é um problema na vida de várias pessoas, né? De muita gente que sofre com ela. Então, o que é a ansiedade? Existe aquela ansiedade natural, que ela é uma reação normal, né, do nosso organismo, quando a gente tem algum motivo aí inesperado, alguma situação inesperada que nos gera essa ansiedade. Mas normalmente, quando esse motivo some, a ansiedade teria que desaparecer junto com ele. Essa ansiedade natural, ela é como um mecanismo de defesa do nosso organismo para que a gente possa prever situações de risco aí e para que a gente possa entender como a gente deve se comportar nessas situações. Isso foi muito importante ao longo do desenvolvimento da nossa espécie, né, da evolução da nossa espécie, que foi um mecanismo que a gente desenvolveu para tentar conseguir escapar de alguns perigos, né? Para tentar se proteger, prever o que iria acontecer em alguma situação e poder preservar a nossa vida. Só que essa ansiedade, ela começa a ser um problema quando ela fica exagerada, fora de controle e acaba gerando problemas nas outras áreas da nossa vida, né? E aí ela acaba trazendo sintomas como insônia, palpitação, né? Coração acelerado, às vezes boca seca, dor de barriga, vontade frequente de ir ao banheiro, falta de ar, tremores, né? Tem pessoas que roem as unhas, tem pessoas que rangem os dentes, né? Que daí a gente conhece como bruxismo. Então, são vários os sintomas aí que essa ansiedade acaba desencadeando em nós. E ainda existem aquelas pessoas que sofrem com crises de ansiedade, que é quando a ansiedade ela vem sem nenhum motivo aparente e causa um problema muito grave, né? Um sofrimento muito grande para essas pessoas. Quando a gente está muito ansioso, a tendência é que a gente não consiga executar os planos, né? Se focar no que a gente está fazendo, a mente está sempre lá no futuro, né? Isso tende também a impedir que a gente realize os nossos sonhos. E até mesmo nas tarefas simples do dia a dia, ela acaba atrapalhando a gente, né? Muitas vezes nas nossas relações também, relações no trabalho, relações com a nossa família, com os nossos amigos, e pode acontecer até de ela atrapalhar a nossa vida sexual também. Então, tudo isso vai gerando problemas que vão virando uma bola de neve se a gente não trata, né? E essa bola de neve tende a engolir a gente, se a gente não fizer nada para mudar, né? E aí, além disso tudo, ainda a ansiedade, a gente já conhece que ela é o fator desencadeante de várias doenças, né? Ela junto com o estresse, porque a gente sabe que os dois andam lado a lado, né? Mas ela pode sim desencadear outras doenças, como gastrite, úlceras, taquicardia, hipertensão,
asma, até mesmo alergias de pele, ela pode sim desencadear. E aí tu pensa, né, o teu organismo reagindo o tempo inteiro como se ele estivesse diante de uma situação de perigo, né? O teu sistema imunológico se preparando sempre para uma situação de perigo. Isso gera um desequilíbrio enorme no nosso organismo. Então, por esses motivos, a gente precisa prestar muita atenção na questão da ansiedade, verificar se ela está atrapalhando a gente nas nossas questões aí, nas nossas tarefas do cotidiano, né? E tratar isso o mais rápido possível, tá? E aí, como tratar a ansiedade, né? A gente sabe que existem os medicamentos, que são sim necessários em alguns casos mais extremos, né? Em que realmente a pessoa não tá dando conta sozinha. E eu jamais vou te dizer pra te parar de tomar a tua medicação e começar a usar óleos essenciais. Isso nunca, né? Você vai sempre seguir a orientação do seu médico e vai usar os óleos essenciais em conjunto para ir treinando o teu cérebro. Porque como que os medicamentos fazem para tratar a ansiedade? Eles anestesiam a nossa área do medo, né? Eles amortecem como se fosse assim essa área do medo e junto com ela todas as outras áreas do cérebro. Alguns tipos de medicamento fazem isso e outros tipos de medicamento, eles meio que amortecem, digamos assim, a nossa área das emoções. Daí tanto as emoções boas e as emoções ruins também. Sem contar vários outros efeitos colaterais que eles podem também gerar, né? E isso auxilia, sim, em casos, como eu citei, né? Em que a pessoa não tá conseguindo executar as tarefas dela do dia a dia. Só que se a gente não tá fazendo nada além da medicação, a tendência é que quando você tire a medicação, a ansiedade ela volte com tudo, né? Porque você tá ficando dependente dessa medicação. E aí é para isso que existem as terapias complementares, né? Como a aromaterapia, pra gente ir treinando o nosso cérebro, também conhecendo as nossas emoções, reconhecendo elas, entendendo e mostrando para o nosso organismo que a gente não está diante de uma situação de perigo, que a gente não precisa ter esse medo, né? Esse pensamento acelerado, sempre no futuro. A gente vai tentando treinar a nossa mente. Tá, Cris, mas aí como que os óleos essenciais conseguem ajudar no tratamento da ansiedade? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que entender como os óleos essenciais atuam no nosso organismo e como os aromas interagem com o nosso cérebro. E eu vou tentar explicar de uma forma bem simples e bem rápida para ficar compreensível para todo mundo. Então, basicamente, o que acontece quando a gente sente um cheiro, né? Quando a gente inala um óleo essencial? As moléculas que compõem esse óleo essencial, esse cheiro, elas vão entrar então pelo nosso nariz, pelo nosso sistema olfativo. A gente tem aqui dentro da nossa cabeça, né, uma estrutura chamada mucosa olfativa ou mucosa amarela, que é onde estão localizadas as nossas células olfativas. Então, essas moléculas vão entrar pelo nosso nariz, vão se dissolver no muco e vão atingir essas células olfativas, que vão reconhecer essa interação e vão transmitir impulsos para o nosso cérebro, para o córtex cerebral, né, através de uma estrutura chamada bulbo olfativo. Gente, eu sei que os nomes são um pouco estranhos, mas tentem entender o contexto. Eu vou tentar colocar algumas imagens também para vocês irem acompanhando. Então, esse bulbo olfativo, ele também se conecta com a amígdala e o hipocampo, que são estruturas do cérebro que estão envolvidas ali com o nosso sistema límbico. O sistema límbico, ele é o sistema do cérebro responsável pela criação das nossas memórias e também pelos nossos sentimentos e emoções. Então aí você já entende como o nosso olfato está diretamente ligado com as nossas memórias, com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então isso é muito poderoso, né, pessoal? E mesmo que o nosso olfato não seja um sentido assim que a gente dá muita bola para ele, que a gente percebe muito ele sendo muito mais presente do que os outros sentidos, mesmo assim, muitas vezes a gente entrando em contato com um aroma, a gente mesmo sem conseguir explicar o porquê, a gente sente uma sensação de conforto, uma sensação boa ou até mesmo uma sensação ruim também, pode acontecer. E às vezes a gente não consegue entender e explicar essa sensação, né? Porque ela não é racional, ela é emocional. E mesmo que você não reconheça esse aroma, que você não lembre dele, né? Não lembre de já ter entrado em contato com ele, pode ser que você tenha entrado em contato com moléculas semelhantes, né? Com um aroma semelhante, que vão te reportar alguma memória, sim. E é importante frisar que essa memória pode ser boa ou ruim, né? E é por isso que a gente tem que ter alguns mecanismos aí para identificar se algum óleo essencial pode te gerar alguma memória ruim, alguma sensação ruim, ou mesmo uma sensação boa, né? Então, mais adiante eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso. Então, o segundo ponto que a gente tem que considerar para entender como os óleos essenciais atuam na questão da ansiedade
é que os óleos essenciais são compostos de moléculas químicas que têm efeitos farmacológicos, né? Efeitos medicinais no nosso organismo. Então, elas têm um efeito no nosso sistema nervoso, e esse efeito pode ser calmante, sedativo, ansiolítico, de modulação do humor, né? Então, cada óleo essencial vai ter um efeito diferente. E é isso por conta, então, desse efeito farmacológico das moléculas no nosso organismo. É por isso que eu sempre falo, né? E às vezes eu sou meio cri-cri com essa situação, mas eu acho bem importante frisar que a gente tem que ter consciência no uso dos óleos essenciais, né? Eles não são simples cheirinhos que a gente vai lá e a gente inala, né? Só pelo prazer simplesmente de inalar eles. A gente sempre tem que entender qual é o efeito deles no nosso organismo, se eles podem ou não gerar algum efeito colateral, se eles podem ou não gerar alguma interação medicamentosa, porque tem óleos essenciais que podem gerar interações medicamentosas, tem óleos essenciais que podem elevar a pressão arterial, que podem fazer alterações, né, em uma regulação hormonal. Então, pessoas que não podem, por exemplo, gestantes, têm que tomar cuidado. Então, isso eu sempre sou um pouquinho chata, mas eu acho que é importante a gente lembrar sempre disso. E o terceiro e último ponto que a gente tem que entender é a atuação energética, né, dos óleos essenciais. E aí eu sei que vai ter gente que não vai querer nem saber dessa parte. E tudo bem, eu entendo, né? Você pode se basear nos 2 primeiros pontos que eu citei aqui, e você já vai ter efeitos maravilhosos dos óleos essenciais. Mas se você, como eu, acredita, né, que as plantas têm muito a oferecer, têm muito a nos ensinar e que elas têm energia sim, elas são seres vivos e que essa energia pode contribuir com nós, então você pode sim aproveitar e ter muitos benefícios dessa atuação energética dos óleos essenciais. Então, como é que é isso? As plantas, assim como tudo, né, nesse mundo, têm uma energia, né? E aí, essa energia, ela vai interagir com as nossas energias, com os nossos centros de força, né? Também conhecidos como chakras. Ela também vai interagir com a energia do feminino e masculino, que todos nós temos, né? Energia yin e yang, e vai estar equilibrando essas energias. Então, dependendo de cada planta e de qual parte da planta foi extraído aquele óleo essencial, ele vai ter um efeito diferente no nosso organismo, né? Um efeito energético diferente no nosso organismo. Um exemplo que eu gosto sempre de dar, que é bem visual, assim, é o óleo essencial de vetiver. O vetiver, ele é uma planta que tem raízes bem profundas e o óleo essencial do vetiver é extraído das suas raízes. Então, a atuação desse óleo essencial está mais ligada ao nosso chakra raiz, ao nosso chakra básico, que é o chakra que faz o aterramento, né? Que vai manter a gente no momento presente, né? Com as nossas tarefas do cotidiano, nossa vida financeira, nossa vida amorosa, enfim, né? Que vai proporcionar com que a gente esteja com o foco mais no momento presente e no plano terreno. Então, esse é um exemplo de óleo essencial que consegue contribuir muito na questão da ansiedade, porque normalmente em casos de ansiedade, a nossa mente ela tá sempre voando, ela tá sempre lá no futuro, ela tá sempre, né, com muitos pensamentos, a gente tem uma carga mental muito grande. Então, se a gente consegue fazer esse aterramento, esse centramento, vai contribuir muito nesse caso. E aí, então, depois de entender tudo isso, a gente consegue entender por que os óleos essenciais ajudam contra a ansiedade. Quando a gente consegue escolher um óleo essencial, né, juntar um óleo essencial que tem um efeito calmante, ansiolítico, né, com a sua atuação no nosso campo emocional, trazendo um conforto, um acolhimento, e junto com isso trazer esse equilíbrio energético que a pessoa pode estar precisando, que a gente pode estar precisando, isso tem um efeito muito, muito grande, né? Muito potencializado. E muitas vezes a gente não precisa utilizar um óleo essencial só para fazer tudo isso. Às vezes a gente não vai conseguir. Mas a gente pode utilizar, sim, sinergias, né? Misturar alguns óleos essenciais que vão poder atuar de forma sinérgica, né? De forma conjunta, para equilibrar esses 3 aspectos do nosso ser. Então, pessoal, com tudo isso, acho que deu para ter uma ideia, né, do porquê que os óleos essenciais ajudam no tratamento da ansiedade e por que a gente tem que tratar a ansiedade, que a gente não pode deixar isso de lado, né? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários, tá? Ou podem me mandar também no Instagram, que eu vou responder. Ou também, se quiser só passar por lá para dar um oi e dizer o que achou da aula também, eu vou ficar feliz, vou estar esperando vocês por lá. Então, lembrando que amanhã a nossa aula vai ser tudo sobre óleos essenciais, por que as plantas produzem óleos essenciais, né? Como a gente consegue utilizar esses óleos essenciais para tratar a ansiedade de uma forma bem efetiva.
E é isso então, te espero amanhã na próxima aula. Tchau, tchau!